boa noite aos senhores vereadores, aos funcionários da casa, ao auditório, aos internautas que assistem, que nos assistam. De acordo com a resolução número 254, 2013, solicita ao vereador Paulo que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em referência à palavra de Deus, solicito aos vereadores que fiquem de pé. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, a funcionária das casas e ao auditório. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo Israel, aquele que forma, perguntou-me as coisas futuras. Mandais-me acerca dos meus filhos, acerca da obra da minha mão. Amém. Sobre a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. No expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 2 e 5 de março de 2020, das quais foram encaminhadas as cópias aos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das atas. Excelentíssimo presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, representante da imprensa aqui presente, excelentíssimo prefeito municipal que está no auditório, senhoras e senhores presentes no auditório também, internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. Devido ao fato de que todos os vereadores possuem cópia das referidas atas em suas mesas, solicito a dispensa das leituras. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de pedir de Vossa Excelência, nós estamos discutindo com relação aos projetos que iremos votar, um deles, no que diz respeito ao Instituto da Previdência, e a vereadora Paula falou que vai fazer uma emenda, e nós fizemos um comunicado hoje ao diretor do Imprev, em virtude dele estar doente, não poder estar na sessão, e o prefeito veio aqui, já deu as devidas explicações, que deu para a gente entender mais ou menos, mas eu queria, presidente, antes da gente votar o primeiro projeto, que nós abríssemos aqui para falar com o diretor do Imprev, em virtude da sua doença, ele se colocou à disposição para a gente estar ouvindo através do Skype. E aí a gente sanaria mais ainda a dúvida para votar a emenda da vereadora Paula. Você vai colocar a emenda, né? Tá, independente disso, de todo jeito é bom a gente ter o esclarecimento com referência ao diretor do Imprev, que é o maior conhecedor da área nesse assunto. Pode ser, presidente? Pode. Tá, muito obrigado. Ô, Lucas, eu gostaria que você mantesse o contato com o Cristiano e a vereadora Paula fizesse a colocação para que nós tomássemos um pouquinho de conhecimento e ter a certeza do que nós iríamos votar. Obrigado. Obrigado, presidente. A sessão vai ser suspensa por 5 minutos. É só áudio ou vai entrar imagem também? Vai entrar imagem também ou só é áudio? Como é que o Eduardo, você não raspou o pé de um dia no outro? Não dançou, rapaz? Eu sei que você...
dois, e. Ele vai estar ouvindo os microfones. Pelos microfones ele vai conseguir ouvir lá. Só pedir 1 minuto. Aí seria interessante, então, se possível, tirar esse microfone da tribuna e deixar para transitar na mão dos demais vereadores. Ah, eu tenho um sem fio aqui. Tem sem fio? Boa noite, Cristiano. Está ouvindo a gente? Está ouvindo a gente, Cristiano? Ouve a gente, Cristiano? Vou fazer aqui, ó. Vou ligar para ele. Eles falam com ele por telefone. Cristiano. Está me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês. Mais volume lá. Agora melhorou um pouco. Está ouvindo? Está ouvindo agora, Cristiano? Vou tentar ligar para ele do meu telefone. Oi, Lucas. Pessoal, Alô? a gente está te ouvindo normal, tá? Você consegue me ouvir falando comigo pelo telefone? Pelo telefone eu Desse consigo. jeito mesmo, do jeito que você continua aí. Perfeito. Ok. Um pouco. Oi, Cristiano, boa noite, tudo bem? Boa noite, Paula. Tudo bom? Você está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Ó, desculpa estar te dando esse trabalho, tá? Não, que isso. Isso não é trabalho não, pode ficar à vontade. Cristiano, nós estamos aqui, né, hoje para votar o projeto que veio à Câmara, que fala sobre a alteração das alíquotas previdenciárias. Veio aqui, né, a justificativa, diante do ofício, né, que foi mandado pelo Tribunal de Contas, a fim de observar a emenda constitucional de 103 de 2019. Então, eu até tinha conversado com a Camila, né, que eu gostaria de estar vendo alguns documentos, mas isso depois eu vejo, depois a gente conversa sobre isso. Com relação a isso, Cristiano, a emenda constitucional, né, ela vem estabelecer, né, o sistema de previdência social e algumas regras de transição e disposições transitórias. Diante, né, da reforma previdenciária que ocorreu ano passado, ficou estabelecido que os entes federativos, né, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios iriam legislar, né, fazer a sua própria legislação em relação a isso, né? E a emenda constitucional, ela é bem clara e ela deu um prazo. E ela falou o quê aqui? Tem um artigo, deixa eu abrir aqui. O artigo 9º, ele disciplina, até está na justificativa do projeto. Até que entre em vigor lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se os regimes próprios da Previdência Social.
o disposto da Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, e o disposto neste artigo. Então, ela está falando sobre uma lei complementar, né, que até no parágrafo 4º fala o quê? Que os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer a alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit altarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral de previdência social. Então, aqui, esse artigo, ele está regulamentando, né, sobre as alíquotas, falando que não pode ser inferior ao dos servidores da União. E o artigo 11, ele é que vem direcionar os 14% que nós estamos, né, colocando no projeto. Por quê? Como ainda não houve, por exemplo, a gente ainda não houve ainda um estudo, né, para analisar se a lei complementar atual, que trata da Previdência, tem que passar por alguma reforma, algumas alterações diante da reforma tributária, né, que ocorreu. Aqui fala que até, deixa eu só abrir aqui o artigo. Tá cortando um pouco. Está cortando? Esse finalzinho aqui eu não estou conseguindo. Ô, Cristiano, está escutando? Eu não estou ouvindo o que ela está falando. Está escutando, Cristiano? Não, o finzinho... Não, eu escutei até que você falou da parte da proposição, acho que da emenda total da 103, é isso que você estava querendo dizer? Oi? No celular está melhor? No celular está melhor. Pode falar no ouvido meu, estou ouvindo também. Está me escutando? Agora estou. Constitucional, né, 103 de 2019, ele fala o quê? Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária, de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º. Estou escutando. Está escutando? Estou escutando perfeitamente. Uhum. Artigo 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, de julho de 2004, esta será de 14%. Então, o projeto veio diante da gente ainda não ter em vigor uma lei que está estabelecendo as alíquotas de acordo com a reforma previdenciária que teve e que está constando todo, o procedimento nessa emenda constitucional 103 de 2019, certo? Perfeito. Então, o que acontece? Nós aqui, eu até queria solicitar alguns documentos para estar vendo. Eu conversei com a Camila, ela até me explicou que acho que o cálculo atuarial tem até a data base de 2018, acho que de 2019 não tem ainda, né, que teve um probleminha. Eu vou falar, depois eu vou explicar sobre isso. Tá, então, aí o que eu propus? Nós sabemos que isso é uma medida que o Tribunal de Contas mandou o ofício, certo, para os municípios, até conversei com o diretor, porque eu até não te liguei diretamente, porque eu não queria te incomodar. Eu conversei também com o diretor lá do Imprev de Pitangueiras, ele falou que o ofício realmente está sendo, o Tribunal de Contas está mandando ofício para quê? Para os municípios, né, adotar a emenda constitucional 103 de 2019. A adoção não implica, né, a recomendação dos 14%. Os 14% é recomendado porque nós não temos uma lei ainda que está estabelecendo as alíquotas. Tá, Paula, não é bem assim. Depois eu vou explicar essa parte aí. O entendimento eu acho que está um pouco equivocado aí. Você me desculpa. Porque eu participei no mês de dezembro, no dia 13 de dezembro, em evento lá com o Tribunal de Contas, estava o Alexandre Sarkis, que é o responsável pelos RPPS. Na realidade, ele não deixou bem claro dessa forma. Eu vou entrar em detalhes depois, após a tua exposição, eu explico tudo, depois se você tiver mais algum questionamento, aí a gente pode definir isso. É porque aqui, como o artigo fala até que entre em vigor a lei, eu então propus aqui, né, para os vereadores, da gente fazer uma emenda, certo? Por isso que nós estamos te ligando. A emenda seria o quê? As contribuições, o artigo ficaria dessa forma, o artigo 14.
as contribuições previdenciárias de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 13 serão de 14% e 14% respectivamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição, até que entre em vigor lei que regularize as contribuições de acordo com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Aí acresceria também o parágrafo único, o qual estabeleceria a lei complementar mencionada no caput do artigo 14 estabelecerá as alíquotas de contribuições previdenciárias dos servidores ativos de acordo com a faixa salarial que vier prover, não podendo ser essas alíquotas inferior ao quanto determinado no artigo 11, parágrafo 1º da Lei Complementar 103 de 2019, bem como em observância ao demonstrativo de resultado da avaliação actuarial, DRAA. Não, perfeito. Eu estou entendendo, posso já entrar na minha explicação? Tem mais alguma coisa? Não, era isso que a gente gostaria de estar falando com você. Tá, eu vou deixar o telefone aqui no Viva Voz, se tiver alguma outra pergunta, mas eu vou começar ao entendimento que está realmente tendo. Conforme você falou hoje com o presidente lá em Pitangueiras, presidente, lá eles estão, o projeto de lei está quase pronto, mas eles já estão fazendo o projeto como um todo. O que eles vão fazer? Eles não vão já implantar os 14%, que é o que o Tribunal de Contas está exigindo agora e junto com o Ministério da Previdência. Eles já vão vir com o quê? Com a proposta da emenda constitucional da 103/19, já todas as regras novas já vão implantar no município junto com a alíquota. A intenção do município de Pitangueiras é essa. A intenção do município de Viradouro no momento, o que é? É a gente passar um primeiro processo, alterar essas alíquotas, cumprindo o disposto na Constituição que fala que os servidores públicos municipais e estaduais não podem contribuir menos que os servidores do governo federal. Então, o que o Tribunal de Contas nos encontros realizados estão fazendo o seguinte, até 31/3/2020, o prefeito tem que mandar o projeto para a Câmara e está com isso aprovado. Porque você imagina uma situação, o município tem um déficit atuarial. Infelizmente, graças a Deus, o déficit atuarial de Viradouro ainda é pequeno, mas ele passou de 2017 de 4 milhões para 6 milhões. Se eu mandar fazer um cálculo atuarial agora, sem aprovar a lei de 14%, esse déficit provavelmente ele vai aumentar. Então, como que o prefeito e os vereadores não aprovando a lei, vai explicar para o Tribunal de Contas? A gente tem um déficit grande na Previdência crescendo. E a gente não vamos aprovar esses 14%. Isso é um questionamento que o Tribunal de Contas vai fazer. Segundo, o Tribunal de Contas e o Ministério da Previdência, eles não falam a mesma língua em determinadas situações. A portaria 1348 de 2019, que é do Ministério da Economia, deu prazo até 31/7 de 2020 para essa alíquota de 14% estar em vigor. Se até 31/7 essa alíquota não tiver efetivamente, já ter passado a noventena e ela já tenha sido cobrada dos servidores, o município vai perder o CRP. O que acontece com o município perdendo o CRP? Ele não vai ter o repasse das verbas do governo federal. Eu estou um pouco distante, mas eu acho que a prefeitura tem bastante convênio em andamento, de obras, tudo que é recurso que vem do governo federal, isso daí vai ser cancelado se em 31/7 essa alíquota de 14% não tiver em vigência. Esse é o retrato inicial que está se discutindo em todos os outros municípios referente a isso. Se não aprovar a alíquota, as consequências serão essas. Está entendendo? Então, isso já tem portaria do Ministério da Previdência regulamentando tudo isso, e tem orientações do Tribunal de Contas, fizeram eventos e deixam bem claro. Se você entrar no site do Tribunal de Contas e ver lá o evento realizado dia 13 de dezembro, você vai ver que essas informações foram todas passadas nesse evento. Isso é um ponto. Agora, é o posicionamento do Ministério e do Tribunal de Contas que eu passei.
E o grande problema é o seguinte, vocês estão aí, né, até de grande valia a importância de vocês com a preocupação como essa, eu percebi durante o dia todo, mas a gente estamos vivendo, vocês me desculpem a palavra, uma grande ilusão. Uma grande ilusão, porque a gente estamos sendo, vamos dizer assim, entre aspas, enganados novamente. Por que eu digo isso? Porque a reforma da Previdência ela vai se empurrando. Ela vai se empurrando, e nunca se faz uma reforma da Previdência da maneira ideal e adequada. A gente pode voltar lá atrás para chegar onde eu estou falando dessa palavra ilusão de uma maneira tão forte, são os ciclos da Previdência no Brasil. O Brasil nos anos 60 e nos anos 70, para vocês terem uma ideia, tinha uma mortalidade infantil muito grande. E não tinha o censo demográfico, as pessoas morriam com a idade, morriam muito novas também. Então tinha um grande problema de previdência nos anos 60 e anos 70. Passado esse período, veio o saneamento básico, o Brasil começou a investir em vacinas, quer dizer, a taxa de mortalidade do Brasil caiu muito. Então a gente teve um boom demográfico muito grande. Isso foi a primeira ilusão da Previdência nossa. Quer dizer, a gente tinha muitas crianças nascendo para custear a aposentadoria dos seus pais, dos seus avós. Então, quer dizer, o Brasil teve um crescimento em média de 4% nesse período de crescimento e de populacional. Aí veio uma outra ilusão junto com esses 4% de crescimento habitacional, que na época se dizia que o Brasil estava crescendo 7%, aquele período do milagre econômico. Então, todas essas ilusões de milagre econômico, dizendo que uma economia cresce 7%, mas a população cresce 4%, como uma economia cresce 7%, se a população cresce 4%? Não estava crescendo 2%. Quer dizer, então a gente vai vivendo ciclos de ilusões. E no milagre econômico foi onde criou esse boom da Previdência. Quer dizer, eu tenho saúde financeira nos regimes próprios, tanto no INSS, nos regimes próprios do Estado e do município, que vai proporcionar o indivíduo aposentar com 50 anos de idade. Quer dizer, é maravilhoso. Vou me aposentar com 50 anos de idade. O cara vai receber aposentadoria até os 80, 90 anos de idade e vai se aposentar com 50 anos. É maravilhoso. É maravilhoso. Só que hoje isso não é mais permitido na realidade brasileira. Porque, infelizmente, após esse milagre econômico, esse grande boom demográfico que a gente teve, a gente sofreu uma consequência drástica em cima disso. Que o Brasil está entre os 9 países do mundo que sofreu uma transição demográfica muito rápida. Entre eles está a China, a Coreia, está o Brasil, aqui na América do Sul, a Colômbia. O que aconteceu? O meu avô teve 9 filhos, o meu pai teve 12 e eu tenho 1. Quer dizer, então foi muito rápido essa transição. A diminuição da taxa de natalidade, ela acabou com essa realidade demográfica que proporcionou no passado. Isso acontece o seguinte, esses países, e sem contar que, por exemplo, a China, Japão e os outros países, eles investem de maneira totalmente adequada para preparar a população idosa, para ter essa receptividade dessa taxa de mortalidade mais alta da população. Isso é que não ocorre no Brasil. Então, no Brasil, quando se falou em reforma da Previdência, quando o FHC quis fazer a reforma da Previdência, os partidos políticos, os nossos considerados, os artistas, muitas camadas da sociedade foram contra a reforma da Previdência do FHC, que teria que ter sido lá atrás e de forma mais rigorosa. Aí o Lula tentou fazer a reforma da Previdência também, foi a mesma coisa, ninguém deu a menor importância para o que o Lula estava falando. Então vem fazendo remendo, fez remendo no FHC, fez remendo no Lula, e está fazendo remendo agora de novo. Porque hoje vai ser 14, e se não passar para 14, daqui 15 anos, 10 anos, vai ser 18, vai ser 16, vai ser 20. Porque a reforma proposta, ela não é adequada para a realidade brasileira. Infelizmente, devido a todos esses problemas, vocês estão vendo a situação. O país quebrou. O país quebrou é uma palavra muito forte, mas o Brasil não tem dinheiro. Vocês estão vendo, o estado do Rio de Janeiro não paga aposentadoria. Rio Grande do Sul, que se considerava um estado equilibrado, não tem dinheiro para pagar aposentado e pensão. Quer dizer, nós estamos tendo
uma possibilidade hoje do quê? De tentar sanar esses problemas. Então, esse é o primeiro passo, a 14%. O segundo passo é trazer imediatamente a íntegra da emenda 103 para a realidade brasileira. Para a realidade brasileira, não, desculpa, para a realidade do município. Porque, infelizmente, eu sou um que vou ser prejudicado com isso. Várias pessoas vão ser prejudicadas, mas, infelizmente, é hora de a população como nós, que somos a parte mais frágil, quem tem que sangrar somos nós. Isso é uma realidade que não tem como fugir. Não adianta querer intelectual aparecer na televisão, falar que isso não procede, mas a realidade é outra. Acabou o dinheiro. O Brasil não tem dinheiro para custear. Muitos estados estão quebrados. Vocês viram o esforço que o governador Dória fez para aprovar a reforma da Previdência. Para evitar o quê? A mesma coisa que está acontecendo no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul e em alguns outros estados. Então, esse é um problema. Mas o que eu gostaria de falar para terminar, sem ocupar muito tempo de vocês, eu fiz algumas anotações, que o grande problema é o seguinte: agora nós estamos vivendo esse problema do coronavírus. O país não vai crescer. Nós estamos vivendo um momento de período eleitoral. Eu imagino como esteja o prefeito atual e o prefeito que vai assumir em janeiro de 2021, a receita vai diminuir. A gente tinha uma perspectiva de aumento de receita. O coronavírus vai ocasionar um problema financeiro tão grande para o país que vai ter que cortar de algum lugar. E, com certeza, os repasses dos municípios também vão ter que diminuir. Quer dizer, municípios que estavam com uma perspectiva de aumento de receita, vai ter provavelmente uma diminuição de receita. No mínimo, vai manter no mesmo patamar, que hoje em dia não está no patamar ideal para se fazer gestão nos municípios. Vocês veem vários municípios, não é o caso de Viradouro, mas tem município que está com um problema sério financeiro. E paga uma alíquota de contribuição até mais cara do que isso. Então não tem jeito. Eu queria falar da ilusão, é por causa disso. O Brasil vem vivendo essas ilusões e vem fazendo costuras. E essas costuras, uma hora, vai ocasionar problemas sérios, porque o país não cresce. O país teve um crescimento considerado no governo Lula, mas foi um crescimento populacional, porque o emprego foi muito grande. Na realidade, é uma outra ilusão esse crescimento também do governo Lula, porque infelizmente não teve crescimento nenhum, foi a população que cresceu, foi esse boom demográfico lá que teve lá atrás, que começou a trabalhar, viveu um momento bom, teve um consumo muito alto, mas produtividade no Brasil não tem. O Brasil não tem produtividade. No governo Lula, no Brasil estava em 1%, depois da Dilma está em 0%, isso não sai disso. Então é um crescimento enganoso. É a mesma enganação que eles estão tentando fazer com a reforma da Previdência. Eles estão fazendo uma costura para vivenciar 10, 20 anos, talvez, eu acho que é muito tempo, 20 anos, para daqui 20 anos, 15 anos, ter que fazer uma outra reforma mais radical, e eu que vou ser atingido por essa, vou ser atingido pela outra também. Essa é a realidade, é o que eu deveria passar por vocês. Desculpa o desabafo aí, em algum momento, mas essa é a nossa realidade. O Brasil não cresce, o Brasil não tem perspectiva de crescimento, o coronavírus vai causar um problema internacional e nacional muito grande. A gente estava nessa perspectiva de um crescimento de quase 2%, que na realidade de produtividade continua em zero, enquanto uma máquina numa hora produz nos Estados Unidos 5, no Brasil ela produz 1. Faz 20 e tantos anos, não sai, a produtividade não aumenta. Então isso é um problema nosso, interno, que não é fácil resolver. E, infelizmente, a Previdência está envolvida nisso. Vocês estão vendo, os mercados financeiros estão derretendo, o dinheiro do Instituto e o dinheiro de muitos investidores estão no mercado financeiro, estão passando por todos esses problemas. Então, quer dizer, são vários problemas. O mercado financeiro, provavelmente a rentabilidade dos RPPS no Brasil todo vão diminuir com esses problemas financeiros aí da Bolsa de Valores, taxa de juros, tudo. Então, a gente tem vários desafios pela frente. Então, a análise em si é essa. Retornando, o Tribunal de Contas definiu até 31/3 esse prazo, e o Ministério da Previdência até 31/7. Senão, o município vai sofrer algumas consequências, que aí eu não tenho como mensurar se isso vai prejudicar muito a gestão ou a administração. Eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta.
Eu acho que a emenda, e o grande problema é como que você vai se efetivar isso até se a gente tem um prazo... Outro ponto que eu esqueci, Paulo, desculpa. O principal hoje, a gente está vivendo, isso vai impactar nos ativos. No estudo de previdência, o ano passado tinha 6 milhões de déficit atuarial. Com os 14%, a gente não reverte isso. A mudança em si da reforma da Previdência seria, no meu ponto de vista, porque se a gente não conseguir o superávit atuarial, a gente vai ter que descontar contribuição previdenciária de 14% dos nossos aposentados e pensionistas. Quem está na ativa, eu acho que vai sentir impacto, eu vou sentir, todo mundo vai sentir, mas você imagina os aposentados, se a gente não conseguir esse superávit atuarial, muitos têm empréstimo consignado e muitos vão ter que pagar 14% do salário deles. Então, eu acho que o impacto maior no momento, na minha opinião, seria, eu estou pensando nos inativos e pensionistas, que são quase 200 pessoas que recebem um salário muito baixo e vão ter uma dedução em cima disso, se a gente não efetivar todas essas mudanças no prazo adequado. Ah, tá, perfeito, eu entendi. Não, desculpa, eu entendi. Eu entendi, é que às vezes a comunicação, às vezes falhou, você me desculpa. Perfeito, aí se tiver a possibilidade de alguma alteração, sim. Não, perfeito. É porque se no futuro, a gente está falando, se no futuro tiver o superávit atuarial, que é uma coisa difícil de ter, aí pode-se pensar aí nessa reanálise da alíquota. Sim, não, esse cálculo, por exemplo, o cálculo é feito conforme a legislação, né? Se eu for fazer o cálculo hoje, sem estar aprovadas as leis, eu vou ter que fazer um cálculo correto seguindo as leis em vigência e posso fazer uma suposição se as leis estivessem aprovadas também. Então, isso a gente já está entrando em contato com a Caixa Federal também, que é a empresa que faz esse cálculo com a gente. Infelizmente, a Caixa Federal também está passando por grandes mudanças. O Virador era atendido por Rio Preto, fechou a agência lá regional, transferindo para Ribeirão Preto, e estão totalmente desestruturando ainda, não está totalmente em perfeito funcionamento. A gente já cobrou esse cálculo atuarial para começar os trabalhos, mas eles pediram um tempinho ainda. Mas eu acho que nas próximas semanas já vão estar em funcionamento. Eu acho que seria perfeito, aí a gente vai ter que ir acompanhando conforme os cálculos atuariais vão apontando. Nada. Tchau, tchau. Mais alguém quer fazer pergunta? Está aberta novamente a sessão. Temos em mão o projeto de lei complementar número 001 de 2020, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o projeto de lei legislativo 001, 002, 003 de 2020, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mão 2 ofícios recebidos da Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, eu quero, em nome do pastor Tales e do pastor Paulo, cumprimentar todas as pessoas que se fazem presente aqui nesta sessão ordinária de hoje, dizer que é um motivo de alegria e satisfação em vê-los vocês aqui. Nós temos um requerimento, que é o número 316 de 2020, requer nos termos do artigo 165, inciso 8º, 14º, a consolidação do regimento interno que conste nos trabalhos dessa Assembleia Legislativa o nosso reconhecimento à população de Viradouro com o voto de congratulações pelo aniversário da cidade comemorado no dia 23 de março de 2020. Que desta manifestação seja dada ciência ao senhor prefeito municipal, senhor presidente da Câmara e aos órgãos de imprensa local. Sala das Sessões, 3 de março de 2020, Rafael Silva, deputado. Requerimento número 300 de 2020, requer nos termos regimentais, artigo 165, inciso 8º, 15º da consolidação do regimento interno que se registre nos anais desta casa um voto de congratulações com a população de Viradouro pelo aniversário do município a ser comemorado no dia 23 de março. Requer ainda que desta manifestação dê-se ciência ao senhor prefeito, ao senhor vice-prefeito, ao senhor presidente da Câmara e todos os seus pares. Sala das Sessões, 3 de março de 2020, deputado Itamar Borges. Temos em mão indicação de autoria do vereador Paulo Afonso Alves Bianchini. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. O vereador que a esta subscreve nos termos regimentais submete a esta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Indica a manutenção na estrutura que cobre a quadra poliesportiva do Jardim Brícia. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, a presente indicação visa solicitar manutenção na estrutura que cobre a quadra localizada no Jardim Brícia. Este vereador, após ser procurado por moradores da região, verificou que a base da estrutura que cobre a quadra encontra-se em deterioração, fotos anexas, necessitando, portanto, que sejam tomadas providências para garantir a integridade da mesma, bem como a segurança daqueles que frequentam o local. Sala das Sessões, 12 de março de 2020, Paulo Afonso Alves Bianchini, vereador. Temos em mão indicações de autoria do vereador Erli Antônio de Paula. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. O vereador Erli Antônio de Paula, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação desta Casa de Leis a seguinte proposição. Indicação. Indico implantar um redutor de velocidade, lombo-faixa, na rua Valdomiro Vilela Betim, altura do número 71. Justificativa. Trata-se de uma proposição solicitada pelos membros da Igreja Assembleia de Deus, Ministério A Mensagem da Cruz. A via em questão está localizada no bairro Nova Viradouro, sendo a rua de saída do bairro onde existe um tráfego muito grande de veículos, muitos em alta velocidade. Vale ressaltar que foi colocada uma lombofaixa no final da rua, porém, é necessária uma outra lombofaixa mais acima, evitando que veículos causem acidentes, principalmente aos frequentadores da igreja em dias de culto. Esperando contar com o apoio do excelentíssimo prefeito para tal indicação, reiteramos os protestos de estima e consideração. Sala das Sessões, em 16 de março de 2020, Erli Antônio de Paula, vereador. Temos em mão a indicação de autoria do vereador Éder Rodrigues de Oliveira. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Indicação. Construção de galeria ou canaletas no início do portão de entrada-saída que fica entre o núcleo José Rodrigues Bento e o centro comunitário. A vereadora...
Essa é da Paula. É da Paula. Posso continuar lendo essa aqui? Estava por cima. Continuar essa aqui. Pode ir da Paula, pode continuar. Ô, Paulo. A vereadora Paula Mendes Guizelini Zacarim, que é esta subscreve nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito que providencie a construção de galeria e ou canaletas no início do portão de entrada e saída que fica entre o núcleo José Rodrigues Bento e o centro comunitário. Vereador, 16 de março de 2020, Paula Mendes Guizelini Zacarim, vereadora. Está na outra página. Justificativa. Excelentíssimo senhor prefeito, venho através desse solicitar a construção de galeria e ou canaletas no início do portão de entrada-saída que fica entre o núcleo José Rodrigues Bento e o centro comunitário. Tal procedimento deve ser feito, uma vez que o local, quando chove, escoa um grande volume de água para a rua em frente ao portão acima mencionado, e isso vem acarretando um transtorno aos moradores que ali residem, bem como que a água empoçada não tem para onde escoar, também vem danificando o asfalto. O volume é grande, tendo em vista que a água da chuva vem escorrendo desde a região do bairro Vila Beluso e, portanto, a construção de galerias e ou canaletas escoando a água para o sentido da rua 7 de setembro irá minimizar o transtorno e a durabilidade do asfalto naquela via que atualmente é atingida com as chuvas. Portanto, excelentíssimo senhor prefeito, são estas as razões da presente indicação e, diante disso, aguardo que tal medida seja atendida. Aproveito a oportunidade para lhe reafirmar toda a minha estima pela sua pessoa e respeito pelo seu trabalho. Vereador, 16 de março de 2020, Paula Mendes Guizelini Zacarim, vereadora. Temos em boa indicação de autoria do vereador Éder Rodrigues de Oliveira. Solicita o primeiro secretário que proceda a leitura. O vereador Éder Rodrigues de Oliveira, infracinado, no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja disponibilizado álcool em gel em todas as repartições públicas do município de Viradouro. Justificativa, senhor prefeito. O objetivo desta indicação é prevenir e cuidar da saúde dos nossos munícipes, pois infelizmente atravessamos um grave problema de saúde pública, que é a chegada do coronavírus, onde milhares de pessoas já morreram e tantas outras estão em isolamento por causa deste vírus. As recomendações médicas são bem simples e começam com uma boa higienização nas mãos. Por esta razão, indico a disponibilização de álcool em gel nas repartições públicas, como postos de saúde, pronto-socorro municipal, escolas, creches, velório municipal, próprio prédio da prefeitura, secretarias e todos os departamentos em local bem destacado e bem visível para toda a população. Viradouro, em 16 de março de 2020, Éder Rodrigues de Oliveira, vereador. Tem uma indicação do vereador Marco Ailton Moraço. Solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Indicação. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que se conceda o nome do senhor Mário Costa a um prédio via ou logradouro público ou ainda alguma obra a ser realizada por essa administração. Câmara Municipal de Viradouro, 16 de março de 2020, Marcos Ayrton Morasco, vereador. Não tem justificativa, né? Iniciemos agora a palavra livre. Pode. Boa noite, senhor presidente da Câmara, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa e imprensa. Boa noite, auditório, nosso prefeito que nos visita. A indicação que eu queria fazer, verbal, a creche Nosso Cantinho, ela é na esquina com a 7 de setembro, com a Odilon de Carvalho Braga. Todo o pessoal, as mães de criança, pediram, por favor, se tem como o prefeito rever ali, a construção de uma faixa elevada, porque ali
está um tráfego intenso, meio rápido, a maioria dos motoristas não respeita a velocidade necessária ali. E está nos casos de acontecer um acidente. Então, eu peço que o nosso prefeito revesse isso, presidente da Câmara. Boa noite, muito obrigado. Já feitos os devidos cumprimentos e sem delongas, eu só vim aqui para fazer uso da palavra, fazer um pequeno comentário com referência à minha indicação e, ao mesmo tempo, parabenizar os senhores vereadores pelas suas indicações. Tenho certeza que o prefeito está olhando sempre com carinho as indicações feitas nesta casa e que, na medida do possível, se for atendido, não só nós vereadores, mas a população é que agradece. Eu queria falar com referência à minha indicação, e o pastor Paulo Matos, da Igreja Assembleia de Deus, se faz presente hoje, e ao mesmo tempo também eu solicitei, ele fez um requerimento solicitando essa lombofaixa naquele local, na rua Valdomiro Vilela Betim. Essa rua, para que vocês tenham conhecimento, é a rua que é a saída dos bairros da Nova Viradouro e os outros bairros adjacentes. Vale ressaltar que o prefeito já colocou uma tartaruga no local próximo à ponte ali, e o prefeito já deu as devidas explicações, o porquê que aquela lombada foi colocada ali, que é de muito valia, e eu, se não me falha a memória, revendo a solicitação e o requerimento da igreja, já parabenizando pelo fato da lombofaixa estar colocado no local. Mas há necessidade, aproveitando, senhor prefeito, que Vossa Excelência está aqui, quando o pastor Paulo nos fez a solicitação, a igreja está mais acima, e nós sabemos que aquela rua é uma descida muito alta, e muito forte, os veículos descem numa alta velocidade ali. O que está acontecendo? Realmente a tartaruga faz com que eles estão diminuindo a velocidade. E, de acordo com a sua solicitação, há-se uma necessidade de colocar mais uma lombofaixa acima, principalmente evitando os futuros acidentes, espero em Deus que não aconteça isso, mas que preserve os membros que fazem parte da Assembleia e que participam dos cultos nos dias em que a igreja é colocada. Quero aproveitar também aqui, o prefeito me fez questão de lembrar, e eu já estava esquecendo disso, e é público e notório que o pessoal sabe que nós trabalhamos para a deputada Beth Saão, e a deputada não tem esquecido o nosso município, e ela, graças a Deus, mais uma vez, nos agraciou com uma emenda de R$100 mil. Tenho certeza que logo nós estaremos fazendo com que esta verba venha para beneficiar o município. É infraestrutura, prefeito? Tá, custeio da saúde, mais importante ainda. E por incrível que pareça, de um deputado que jamais imaginávamos que iria acontecer isso. Essa cidade, graças a Deus, é uma cidade abençoada, principalmente no que diz respeito a nível de recursos, junto aos governos federais e estaduais. O deputado Conte Lopes colocou uma emenda no valor de R$200 mil. Quem aqui conhece o deputado Conte Lopes? Eu conheço, mas é um deputado que não é atuante dentro do nosso município. E graças a Deus nós somos agraciados com uma emenda de R$200 mil, graças a um funcionário da Prefeitura Municipal, que é o Eduardo do Save. Então aqui ficam os nossos agradecimentos, e eu solicito ao nobre presidente que encaminhe um ofício aos respectivos deputados, agradecendo por essa verba. Obrigado, presidente. Vou retirar os cumprimentos, que já fizemos isso, né? Só queria citar da primeira indicação que eu fiz, pela reclamação do povo lá da vila. Aí eu fui verificar. Realmente, a base da quadra, embaixo está podre. Tem bem o conjunto embaixo que segura, tem muitos
podre, está solto. Então, eu queria que o prefeito visse para nós, antes de acontecer algum perigo, que tem criança brincando lá, de bola ou jogando com outra coisa, mas tem criança brincando. Então, eu queria ver se o prefeito revia isso para a gente. Outra indicação que eu pedi para o Paulo, que vai sair, pôr vidro em toda essa repartição pública dos funcionários, que nem tipo hospital, os postinhos de saúde, que quase não tem, tipo da farmácia, que evita do contato dos outros pessoal. Que nem o Ed fez esse negócio do álcool, certo? Do gel, isso é uma medida boa, e agora vamos ver se nós conseguimos pôr esses vidros para proteger os funcionários de postinho e do ponto de socorro. Obrigado. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionário desta casa, a imprensa, o público que está nos assistindo, os internautas, o prefeito, que hoje está aqui também. Também gostaria de parabenizar as indicações. E na próxima segunda-feira, né, é aniversário da nossa querida Viradouro. E, então, eu gostaria de estar parabenizando o nosso município, os munícipes, né, que aqui moram, que aqui residem há anos, e que pedir para Deus que nossa cidade continue prosperando, esse povo que é muito solidário, né? Hoje até ia fazer uma indicação com relação às recomendações, né, que nós estamos diante do caso do coronavírus, mas eu falei com o prefeito, ele falou que as festividades serão adiadas. Por quê? É a recomendação do governo do estado, né? Essa semana começou as aulas, não vão ser computadas faltas, a partir de segunda-feira já vai ser adiado. Eles estão pedindo para evitar aglomerações, né, locais com mais de 500 pessoas, para evitar. O Tribunal de Justiça também já suspendeu todos os prazos, audiências. Então, é um momento, gente, que às vezes a gente escuta assim, mas não mata, não pega em jovem, não pega em criança. Mas é um momento de todos estarmos solidários, porque nós, graças a Deus, o interior, pelo menos aqui na nossa cidade, nós não temos nenhum caso, nenhuma suspeita. Eu tenho um amigo que é médico lá no Einstein, ele falou que a coisa é séria, não é momento de entrarmos em pânico, mas se cada um fizer a sua parte, os protocolos que estão pedindo, lavar as mãos toda vez que chega em casa, lavar com frequência as mãos. Se lavar as mãos com sabonete, não precisa do álcool em gel, tá? Ele até falou que lavar bem as mãos com sabonete é melhor até que o álcool em gel. Se não ter como lavar a mão, passar o álcool em gel, né? Até ontem no Fantástico, Éder, eu lembrei da sua indicação, comentou das academias, né? Falou que é para as academias ter álcool em gel, porque todo mundo pega pezinho, né? Tudo, que o certo é até fazer atividade no ar livre, né? Então, as comemorações ficarão adiadas, né, do aniversário da nossa Viradouro, mas é por um motivo de solidariedade. E nós temos que estar solidários. Até toda hora eu recebo, né, recomendações do governo do estado, até já mandaram novas recomendações, estão fechando, não estão abrindo teatros, tudo que, né, gera aglomeração é para estarmos evitando. Então, eu vim mais aqui para estar parabenizando a nossa cidade, né, o povo de Viradouro, e que possamos, nós também aqui da Câmara, né, que nós contribuímos também, né, pelo desenvolvimento, né, do nosso município. Então, eu gostaria de dar parabéns à Viradouro, aos munícipes, e que, né, agora nós vamos ter que adiar a festividade para uma outra data, e espero que a população também entenda, e que agora nós podemos nos unir em oração e também em solidariedade, para tentarmos que esse vírus não venha com muita força. Porque o problema foi que o meu amigo falou, que infelizmente, nós, se vier, por exemplo, atingir 50 mil pessoas de uma vez, nós não temos estrutura, né, para estar atendendo todo mundo. Então, é por isso que tem que fazer essas precauções. Muito obrigado e boa noite.
Na ordem do dia temos em mãos projeto de lei complementar número 001/2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa, também que se verifiquem os pareceres que acompanham o mesmo. Senhor presidente, com a aquiescência dos nobres colegas vereadores, eu queria solicitar ao vereador Júnior, primeiro secretário, em virtude de todos terem os projetos na mão, que seja lido somente a justificativa do projeto. Todos concordam? Projeto de lei complementar número 001 de 2020, que altera o artigo 14 da lei complementar número 010 de 2005, regime próprio de previdência. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, cumpre-me através do presente encaminhar a esta augusta Casa de Leis o projeto de lei complementar número 001 de 2020, de 12 de março de 2020, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 10 de 2005, que versa sobre a reorganização do regime próprio de previdência do município de Viradouro, Estado de São Paulo, e da outras providências para a devida apreciação e deliberação do soberano plenário deste Parlamento. Tendo em vista a apresentação do ofício da autarquia e Instituto Municipal de Previdência de Viradouro, IMPREV, número 05/2020, no intuito de dar o devido cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Emenda Constitucional número 103 de 2019, que impõe a adoção das mesmas regras de benefícios dos servidores federais nelas previstas, e considerando ainda que a avaliação atuarial vigente aponta déficit, faça necessário majorá-la por meio do presente projeto de lei para o mínimo legal imposto, qual seja 14%, sendo necessária ainda a adequação da alíquota de contribuição do ente, consoante o artigo 2º da Lei número 9.717 de 1998, contribuição patronal, no mínimo igual à do segurado. Dessa forma, haverá condições de restar mantido o plano de benefícios do regime próprio de previdência social de Viradouro, sendo esta avaliação essencial para a organização e revisão dos planos de custeio de benefícios, visando atingir o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, além da isonomia de tratamento entre os segurados de RPPS dos mais de 2.100 entes federativos, facilitando a compensação financeira entre os regimes. Assim, faz-se necessário o encaminhamento do projeto de lei complementar que visa alterar as alíquotas praticadas em relação à contribuição previdenciária dos servidores do município, quais sejam as dispostas nos incisos 1 e 2 do artigo 13 da Lei Complementar número 10 de 2015, fixadas pelo artigo 14 da Lei Complementar, dos atuais 13,8% para 14%, referente à contribuição previdenciária do município, e dos atuais 12,17% para 14%, referente à contribuição previdenciária dos segurados ativos. A referida alteração visa adequação à Emenda Constitucional 103 de 2019, de 13 de novembro de 2019, que dá prazo para que os municípios reorganizem a contribuição previdenciária, tanto a parte patronal quanto a dos servidores. Importante salientar que a não regulamentação das alíquotas inevitavelmente ocasionará a suspensão do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, documento necessário para atestar a regularidade do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos do município, que, por sua vez, implicará na vedação de recebimento de transferências voluntárias da União, de celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições federais, do não recebimento de transferências voluntárias da União, excetuando-se apenas as transferências relativas às ações de educação, saúde e assistência social.
Assim, conclui-se que a não renovação do CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, certamente ocasionaria grandes prejuízos ao município. Lembrando ainda que o nosso município vem se adequando à Emenda Constitucional 103 de 2019, desde o dia 3 de novembro de 2019, no que se referem às normas de aplicação imediata, tanto que os benefícios previdenciários do auxílio-doença, salário maternidade, salário família e auxílio reclusão, que antes eram de responsabilidade do IMPREV, Instituto Municipal de Previdência de Viradouro, passaram a ser custeados pela Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e o SAVE, Saneamento Ambiental de Viradouro. Para entrar em vigor, a legislação necessita de cumprir a noventena, disposta no parágrafo 6º do artigo 194 da Constituição da República Federativa do Brasil. Diante de todo o exposto, submetemos à consideração de Vossas Excelências a matéria anexa, esperando que a mesma seja aprovada pelos nobres pares, em sessão a ser realizada nesta egrégia Casa de Leis, ressaltando que é de recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a implantação da alíquota de 14% até 31 de março de 2020, ou seja, o projeto de lei deve ser aprovado, posteriormente enviado ao Poder Executivo para ser sancionado e a publicação ocorra até essa data. Prefeitura Municipal de Viradouro, 12 de março de 2020, Antônio Carlos Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal. Observo aqui que o referido projeto de lei segue acompanhado do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável ao trâmite. Passo a consultar a Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Éder, membro Edson Luiz e membro Paulo Afonso. Apto a tramitar. Coloco o projeto em discussão. Vou dispensar os cumprimentos, uma vez que já foram dados. Presidente, como eu tinha falado, né, lá atrás, onde nós estávamos comentando sobre o projeto, eu tinha, né, levantado alguns documentos que eu iria pedir vista para estarem sendo apresentados, né, para estar sendo analisado. Os documentos seriam apresentar os demonstrativos de resultados da avaliação autorial dos exercícios de 2017, 18 e 19, apresentar o saldo financeiro do IMPREV no final dos exercícios de 2017, 18, 19 e atual, apresentar relatório dos recolhimentos mensais, e se estão todos em dias, apresentar o parecer do Tribunal de Contas do Estado referente às avaliações autoriais, anuais e prestação de contas do Instituto. Então, eu gostaria de pôr em vista para pedir esses documentos, certo? E entregar o ofício. Depois você protocolo. Pedir ao primeiro secretário que faça a leitura desse. Ilustríssimo senhor presidente Edson Buganemi, da Câmara Municipal de Vereadores do Estado de São Paulo. Paula Mendes Ghiseline, vereadora desta Casa de Leis, vem, através deste, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria solicitar o encaminhamento do ofício anexo
com a máxima urgência para o Instituto de Previdência Municipal Imprev, para o fim de apresentar dentro do prazo hábil e legal todos os documentos requeridos no respectivo ofício. Cumpre destacar que tal procedimento é imprescindível para que esta Casa de Leis possa analisar e avaliar com mais segurança o projeto de lei complementar número 001 de 2020, o qual visa alterar o artigo da Lei Complementar 010 de 2005, regime próprio de previdência, e após dar o procedimento de sua votação. Sem mais para o momento, reitero o meu protesto de estima e consideração, Viradouro, 15 de março de 2020, Paula Mendes Guizelini Zacarim, vereadora. Aqui o ofício. Só para o trâmite, não precisa ler o ofício? Então está lido o pedido de vista dela aqui. Coloque pedido de vista em votação. Os favoráveis permaneçam, os contrários se manifestam. Agora você proclama seu voto. Desempatou, né? O certo é declarar empate e meu voto desempata contrário. Pedido de vista foi rejeitado por 5-4. Coloco o projeto em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está em discussão ainda? Não passou a discussão. Não, tinha passado aqui já. Presidente, mesmo que o pedido de vista não foi favorável, eu gostaria que fosse encaminhado ofício, tá? E depois eu ter em mãos esses documentos, ok? Nós estamos hoje, então, discutindo, né, um projeto que fala sobre a alteração da alíquota previdenciária, que inclui os servidores ativos. Atualmente, só para deixar bem claro, a alíquota é de 12,17%, e o projeto visa passar para 14%, então é um aumento de 1,83%. A sessão, né, não foi passada para os internautas, mas nós tivemos aqui uma videoconferência do diretor do SAV, que está afastado, Cristiano, ok? Desculpa, do Imprev, do Cristiano, onde ele esclareceu algumas coisas. O que acontece? A reforma previdenciária, com a reforma previdenciária, veio a emenda constitucional 103 de 2019. A reforma previdenciária, ela não abrangeu os entes federativos, que são os estados, os municípios e o Distrito Federal e a União. Eu acho importante, eu sei que está todo mundo cansado, um pouco com pressa, a gente está falando isso, porque os funcionários devem estar assistindo e eles são também de maiores interesses. Então, a reforma previdenciária veio, ela foi um mal necessário, nós sabemos, foi o que o Cristiano falou. Infelizmente, a Previdência, né, estava passando e está passando por momentos difíceis, e os estados, os municípios, a União e o Distrito Federal têm que se adequar de acordo com a emenda constitucional. O ofício vindo do Tribunal de Contas, que pede para quê? Para que os municípios se adequem até agora, dia 31 de março, é um ofício que foi para todos os municípios. Eu até conversei com o diretor do Imprev de Pitangueiras. Aqui, o Tribunal de Contas, ele fala o quê? Ele estabelece que sejam dadas algumas informações. Ele quer saber o quê? Se
se está sendo promovida a emenda à Constituição 103 de 2019. Não é que ele impõe os 14%. É que na emenda, o que ocorre? Como ainda nós não fizemos uma nova lei complementar, não houve ainda alteração sobre a lei existente em relação à Previdência diante da reforma, nós temos, então, que nos adequar à emenda, né, que já pede, e um dos artigos da emenda fala o quê? Que é o que cita na justificativa, ok? Que é o artigo 9º e o artigo 11. Fala o quê? Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária, de que tratam os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, de julho de 2004, esta fará de 14%. Então, ela pede o quê? Que até que nós, aqui, a nossa Casa de Lei, o Poder Executivo, a gente estabeleça um estudo de acordo com a emenda constitucional, de acordo com a reforma que já teve da Previdência, tem que se impor a alíquota de 14%. Por quê? É uma determinação da lei e também do Tribunal de Contas, e foi como o Cristiano falou. Nós estamos com déficit, não é tão grande comparando com os outros municípios, tá? A lei fala que o ente patronal também colabora na alíquota. Hoje, o ente patronal ele recolhe 13,8% e vai igualar, vai também para 14%, tá? Eu até, na conversa ali com o prefeito, ele falou que a lei fala que o ente patronal pode aplicar a alíquota, o limite até o dobro. Por exemplo, 14%, o dobro seria 28%. Só que hoje o prefeito falou que a atual administração não tem como aumentar a alíquota por parte do ente patronal diante de comprometer a folha de pagamento com gasto pessoal. Então, nós aqui, gostaria de deixar claro com os funcionários, nós estamos adequando, de acordo com o que manda a emenda constitucional, até que a gente venha organizar uma lei, onde também nós temos que ter por base a avaliação autorial, certo? Então, colegas vereadores, como eu falei lá atrás, eu gostaria de fazer uma emenda, tá? Eu vou ler a emenda. E até falar o quê? A nossa Constituição, ela prevê no artigo 40 que o regime próprio da Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de aposentadoristas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro autorial. Então, nós também temos que preservar esse equilíbrio. Por quê? Se não houver essa preservação, foi como o Cristiano falou, lá na frente, o reflexo da alíquota pode até atingir quem já está aposentado, certo? Então, eu gostaria de pôr em votação a emenda, eu posso terminar só de falar a emenda? Então, eu gostaria de pôr em votação a emenda. A emenda seria no seguinte: o artigo... fica alterado o artigo 14 da Lei Complementar 10, de 3 de janeiro de 2005, regime próprio de previdência social do município de Viradouro, que passa a vigorar com a seguinte redação: as contribuições previdenciárias de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 13 serão de 14% e 14%, respectivamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição, até que entre em vigor lei que regularize as contribuições de acordo com a Emenda Constitucional 103 de 2019. Parágrafo único. A lei mencionada no caput do artigo 14 estabelecerá as alíquotas de contribuições previdenciárias dos servidores ativos,
de acordo com a faixa salarial que vier prover, não podendo ser essas alíquotas inferior ao quanto determinado no artigo 11, parágrafo 1º da Lei Complementar 103/19, bem como em observância ao demonstrativo de resultado da avaliação atuarial DRAA. Então, a emenda seria nesse sentido. Enquanto não houver uma outra lei que venha regulamentar, de acordo com a Lei Complementar 103 de 2019, será mantido os 14%, que a própria lei fala, até que venha uma lei. Então, dessa forma, essa emenda eu gostaria de estar fazendo, está sendo votada, e gostaria que fosse aprovada, que ela ou não vem dar também uma segurança aos funcionários, certo? Porque, querendo ou não, é 14%, mas aqueles funcionários que ganham um salário mínimo, para eles pesam, tá? E sendo que a maioria dos funcionários ganham, acho que um salário mínimo, ou um pouquinho a mais. Então, eu gostaria de estar colocando essa emenda em votação, tá? A gente conversou com o Cristiano, ele até falou que tudo bem, pelo que eu entendi. Então, é isso. Muito obrigada. Eu suspendo a sessão por uns minutos por explicação do prefeito. Boa noite a todos os vereadores, a plateia que nos assiste. Eu só queria aqui perguntar para o Flávio, que é o jurídico desta casa, se não está tendo um equívoco aqui na análise do artigo 9º da emenda, porque o artigo 9º fala, até que entre em vigor lei complementar que discipline o artigo 22 do artigo 40 da Constituição. Aí nós, município, vai fazer uma lei para disciplinar o artigo? Então, a vereadora está fazendo uma confusão aqui. Como é que nós vamos fazer isso aqui? A lei é federal. O artigo está claro, vereadora. Você pulou um pedaço aí, ó. É lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal. Como é que nós temos o poder aqui? Vocês, nobres vereadores, têm o poder de mudar a Constituição Federal. Eu gostaria que pudesse, porque aí a gente ia legislar por aqui. O artigo 9º da emenda, o que você leu aqui, vereadora? A lei complementar que vai regulamentar... É federal, não é aqui não. Por isso que eu disse que quando ela for entrar em vigor, já derruba aqui, vai prevalecer lá. Então a emenda não tem... então não tem sentido. É lei federal. É porque ele não entendeu o que você falou. A lei é federal. O Cristiano está ligando aqui, ó. Oi, Cristiano. Ô, Paula, a lei complementar, ela vai vir lá de Oi. E a hora que tiver uma lei federal, aí, ó, tem razão, estou com o Cristiano aqui. Se é uma lei federal que vai regulamentar o artigo da Constituição, já vai derrubar tudo que foi ser feito aqui. Então, basta para a gente somente instituir a alíquota, não é isso? Com adequação. Isso. Olha o que ele está me falando. E, independente da lei complementar federal, que não é aqui que vai ser feita, a hora que for adequar a lei da Previdência aqui e a lei orgânica do município também a essa emenda, já define todos os tipos de como será feito. Então, não há necessidade. Porque vai ficar uma coisa que vai ser repetitiva. Não é isso, Cristiano? Isso, que vai ser definido lá na frente no cálculo autorial. Então, legislar sem ter o cálculo aqui seria uma... não vou falar chover no molhado, mas seria uma coisa que depois teria que legislar novamente. Então, Certo. Isso. Tá certo.
concordo. Se você quiser falar para ela mesmo também, é só para dizer, tá certo. Então tá, obrigado. Tá, tchau. E outra coisa que eu subi aqui, a nova vereadora, eu agradeço os elogios, de falar que admira a minha pessoa, é recíproco. Eu acho que, eu não lembro se teve prefeito que veio aqui, eu vim em 2 sessões, quero voltar ainda mais vezes, porque de fato eu me formei aqui, eu gostei de ser vereador, mas eu tenho que fazer uma defesa. Tem alguns funcionários públicos aqui, são poucos, mas deveria ter mais. Cumprimento-os e parabenizo e agradeço pela dedicação, pelo carinho com que faz seu trabalho e trata a população do jeito que ela merece. E o que eu queria dizer, assim, falar aqui que uma ação dessa pode prejudicar o funcionário, tem que pensar um pouquinho, porque, e como eu falei ali fora, eu não queria falar aqui, teve prefeitos para trás, eu não vou falar nome de prefeito aqui, que eu não gosto, não é meu feitio. Eu administrei 3 anos e 3 meses, quase, sem jogar culpa no prefeito anterior, como outros o fizeram. Eu não joguei nenhum, não falei nenhuma ação de outro prefeito. Mas aqui eu não posso deixar de falar que para os funcionários públicos, e se perguntar para todos eles, eu tenho certeza que 70% vai falar que eu fui o melhor prefeito para os funcionários públicos. Então, não é 1% e pouco, que é uma exigência da emenda constitucional que reformou a Previdência, como eu disse ali, que eu não era a favor, mas não podia me manifestar contra, porque era um mal necessário, tinha que ser feito. Agora, eu não posso me calar para falar tudo o que eu tenho feito para melhorar as condições financeiras do funcionário. Porque hoje não tem funcionário que ganha salário mínimo. Não tem. Não tem funcionário que ganha salário mínimo. O menor salário é R$ 1.100 de salário, mas tem mais R$ 200 de auxílio alimentação. Então, o menor salário é 1.200 e alguma coisa, que antes não. Tinha salário até menos que salário mínimo, dependendo da época do ano que não tinha. Todos os anos, eu corrigi o salário do funcionário. Teve uma época aí que ficou mais de 15 anos sem corrigir. Então, a gente tem que ser um pouquinho sensato, porque não tem defensor maior do que um melhor salário. Pode ter igual, não vou falar que não tem igual, do que um salário melhor para os funcionários públicos do que eu. E só para deixar claro para todos, eu sou funcionário público. Aproveitando aqui, está suspensa a sessão, não está? Prefeito, só um minutinho, para dar prosseguimento, é importante que você faça uma colocação também com referência aos prefeitos e você não quer citar nome, mas esse déficit da Previdência, em que você está tentando, ou se não me falha a memória, parece que já quase que pagou tudo, venha rolando desde que época? Olha, esse déficit, a hora que fala em cálculo atuarial do ano tal, é porque o cálculo é feito naquele ano, mas ele envolve todo o passado e o futuro para 75 anos para frente. Então, esse é feito o cálculo atuarial, é nesse sentido, mais ou menos. Eu não vou dar detalhes aqui, porque quem faz isso para nós é a Caixa Federal, que o departamento da Caixa Federal estava ligado à Caixa Federal Gidur, hoje Gigov de Rio Preto, e foi desmembrado e foi para Ribeirão Preto. Não que fechou a regional de Rio Preto, não fechou. Só foi desmembrado isso e foi para Ribeirão Preto. Tem prefeito, gente, que não pagou a Previdência. Outro prefeito que parcelou, e isso foi gerando déficit. Não é de agora, isso vem de 2001 e para cá, e vem vindo.
Agora, a nova vereadora também falou que queria ver se as contribuições estão em dia. O documento vai chegar na tua mão, mas na minha administração, nem um segundo atrasou. Nem um segundo. Por isso, esse mal necessário hoje, que vai aumentar, vai impactar em 1, alguma coisa no salário do funcionário, se a gente olhar que o salário mínimo do funcionário aqui do município é 1.200 e alguma coisa, foi melhor tudo isso do que pior, né? Então, é só isso que eu queria deixar bem claro. E a administração, eu não vou falar, que está no governo e faz parte dessa casa de leis aqui, porque os vereadores têm muito contribuído para o sucesso dela, não vou assumir para mim sozinho, não. Os funcionários contribuem muito também. Ela tem respeito pela seriedade. Pela seriedade. Pelo não acovardamento. E tomar as medidas que sejam necessárias para que nós não desequilibremos nem as contas públicas e nem as contas do Instituto aí, porque lá na frente, pode ter esse assalariado, como a vereadora falou que ganha salário mínimo, mas não ganha não. Teria que ganhar mais, eu concordo, mas salário mínimo aqui não tem não. Pode não ter recurso para pagar a aposentadoria dele. Na hora que ele mais precisar, pode não ter recurso. Se a gente não organizar e não tomar as atitudes necessárias para que se reestruture o próprio regime. É o que eu falei, a parte patronal da prefeitura vai aumentar também, e isso impacta direto no índice da folha de pagamento. Mas eu vou assumir esse compromisso que nós vamos fazer, aumentar a parte patronal, e se ultrapassar o limite da folha de pagamento, eu vou tomar atitude para que retorne ao índice normal. E atitude responsável. Então, isso que eu queria dizer. Aí, voltando para as indicações aqui, todos foram pertinentes, muito pertinentes. Aí, depois, eu queria que o Éder explicasse, que o Éder, como professor de educação física, que entende de dimensão de quadra, depois você explicar para o Paulo, pode ser em off, não precisa ser aqui não, o problema que aconteceu naquela quadra, que não dá para jogar futebol de salão, que não dá para praticar quase nenhum esporte lá, né? Então, o Éder te explica, Paulo, que ele entende mais que a gente de dimensões de quadra e essas coisas, o que aconteceu. É pertinente, eu entendo, foi feita uma avaliação lá, não está com risco de cair, mas com o tempo vai deteriorar mais. As lombadas indicadas aqui também são pertinentes, e todas as indicações que tiveram aqui hoje são pertinentes, e possível de ser acatada. Com certeza, a maioria delas serão. Então, obrigado, desculpa tomar o tempo aí, mas eu não podia deixar de falar. Essa questão aqui da confusão do artigo 9º, que não compete a nós aqui, e também de falar dessa questão do funcionalismo público. Porque eu sou um defensor do funcionário público, não é de hoje não, desde quando começou lá atrás, transformar, estava sendo discutido na Câmara dos Deputados, para que o agente comunitário de saúde virasse profissão. E eu ia com recurso do meu bolso para ir lá na Câmara dos Deputados defender junto com o grupo da Bahia e dormia debaixo de lona para defender o direito dos agentes comunitários de saúde quando não era profissão. Então, boa noite a todos, obrigado. Volto a abrir a sessão novamente. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam.
A emenda foi rejeitada por 5-3. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por 7-1. Projeto de Lei do Executivo 001/2020. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de Lei do Legislativo número 001 de 2020, que concede reajuste de 4,01% a título de reposição salarial aos funcionários ativos da Câmara Municipal. Projeto de Lei número 001 de 2020 do Legislativo, de autoria da Mesa da Câmara Municipal, concede reajuste de 4,01% a título de reposição salarial aos funcionários ativos da Câmara Municipal. A Câmara Municipal... Muito grande. Justificativa. O índice de 4,01% de reposição salarial constante neste projeto de lei refere-se à reposição da inflação registrada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, ocorrida entre o dia 1º de março de 2019 até 29 de fevereiro de 2020. Câmara Municipal de Viradouro, São Paulo, 11 de março de 2020, Edson Buganemi, presidente da Câmara Municipal. José Gibran, primeiro secretário, e Ernei Antônio de Paula, segundo secretário. Acompanham o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à tramitação do mesmo. Passo a consultar a Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Éder, membro Edson Luiz e membro Paulo Afonso. Apto a tramitar. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 002/2020 solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Vereador Júnior, da mesma forma, lê a justificativa dos projetos restantes, por favor. Boa lembrança, né? Já estava autorizado, mas eu esqueci o anterior. Projeto de Lei do Legislativo número 002/2020, de autoria do vereador Éder Rodrigues de Oliveira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel para uso da população em estabelecimentos que especifica no âmbito do município de Viradouro. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o objetivo deste projeto é prevenir e cuidar da saúde dos nossos munícipes, pois infelizmente atravessamos um grave problema de saúde pública, que é a chegada do coronavírus, onde milhares de pessoas já morreram e outras tantas estão em isolamentos por causa deste vírus e também por outras doenças transmissíveis como gripe, influenças e até mesmo H1N1. As recomendações médicas são bem simples na maioria das vezes e começam com uma boa higienização nas mãos. A preocupação se torna ainda maior, pois logo chegará o inverno e as chances do coronavírus chegar aumentam muito. Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre. Esses vírus algumas vezes podem causar infecção das vias respiratórias inferiores, como pneumonia.
Esse quadro é mais comum em pessoas com doenças cardiopulmonares, com o sistema imunológico comprometido ou em idosos. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão: lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Por essas razões, apresento o referido projeto de lei aos nobres vereadores que visam evitar uma boa parte das contaminações pelo tato ou por falta de higienização e que votem pela aprovação desta matéria. Vereador, 11 de março de 2020, Éder Rodrigues de Oliveira, vereador. O projeto acompanha o parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável ao trâmite. Passo a consultar a Comissão de Finanças. Presidente Éder. Membro Edson Luiz e membro Paulo Afonso. Apto a tramitar. Coloco o projeto em discussão. Boa noite, presidente, amigos vereadores, amigos da casa, público que nos acompanham. Boa noite a todos. Vocês podem ter percebido que teve uma indicação bem parecida com um projeto de lei. É porque nós, vereadores, não podemos fazer um projeto de lei que gera custo para o município. Então, por isso que foi feita uma indicação para os recipientes com álcool em gel, tanto nos órgãos públicos, e agora um projeto de lei no geral, tanto comércio, enfim, igrejas, locais que aglomeram muitas pessoas. E, para ser bem rapidinho, eu queria passar um vídeo bem curto, que vai explicar mais ou menos o que está acontecendo no nosso país. Olá, boa noite. Nós reunimos neste domingo o Centro de Contingência do Covid-19, sob o comando do Dr. Davi Wipp, com a presença de vários representantes do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, para algumas determinações, algumas decisões que, ao lado do Dr. Davi Wipp, eu vou anunciar neste momento. Primeiro, o trabalho em casa, o teletrabalho. Todos os funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, a partir de terça-feira, dia 17, em casa, exceto os profissionais do sistema de saúde e os profissionais da segurança pública. Repito, todos os funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, secretarias, autarquias, empresas que tiverem mais de 60 anos deverão trabalhar em suas casas a partir de terça-feira, dia 17, e seguir a orientação dos seus chefes imediatos. Não estão incluídos nesta decisão, nesta deliberação, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública, que deverão continuar trabalhando normalmente. Segunda decisão, o fechamento de museus, bibliotecas, centros culturais do Governo do Estado de São Paulo por até 30 dias a partir de terça-feira, dia 17 de março. Portanto, de 17 de março a 17 de abril, salvo alguma nova informação, todos esses centros deverão ser fechados. Terceira medida, recomendar ao setor privado de entretenimento para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento sejam fechados também por 30 dias a partir do dia 17, terça-feira, 17 de março em diante. A recomendação do Governo do Estado de São Paulo, fundamentado em decisões e análises do setor de saúde, é para que sejam fechados por 30 dias. E a quarta medida é o fechamento de 153 centros de convivência do idoso em todo o estado de São Paulo. Uma ação conjunta com as prefeituras municipais, esses centros serão fechados a partir da próxima terça-feira, dia 17, por até 60 dias. E por quê? Este é o setor
mais vulnerável, é o segmento da população mais vulnerável para o coronavírus. E nós vamos agora à explicação do Dr. Davi Wipp, médico infectologista, um dos maiores especialistas em infectologia do país e com reconhecimento internacional, o porquê essas medidas foram adotadas. Dr. Davi? Nós temos um aumento do número de casos absolutamente esperado e aonde nós vamos tomar decisões que são adequadas para esse momento. Nós consideramos a pandemia instalada no estado de São Paulo a partir desta última sexta-feira, onde nós comprovamos o primeiro caso de transmissão coletiva. A partir daí, regulamentado pelo Ministério da Saúde, o governo do estado tomou uma série de determinações. Hoje estamos tomando decisões aditivas e tomaremos dia a dia assim que forem necessárias. O governo do estado de São Paulo está preocupado com a vida do cidadão. Toda vida vale muito e essas medidas objetivam preservar a vida dos paulistas. A prioridade, como disse o Dr. Davi Wipp, do governo do estado de São Paulo é preservar vidas. E ao preservar vidas, dar prioridade principalmente às pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis ao coronavírus. Acompanhe nos próximos dias boletins que serão feitos e transmitidos aqui através das redes sociais. Obrigado e boa noite. Bom, gente, o problema, infelizmente, está aí, está batendo na nossa porta. Já temos suspeitos na região. Então, analisem e peço para vocês que votem favorável a esse projeto, porque é uma medida simples e que pode prevenir e muito a chegada deste vírus na nossa cidade. Tá bom? Boa noite a todos. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei do Executivo 003/2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto e de sua justificativa e também que verifique os pareceres que acompanham o mesmo. Projeto de Lei do Legislativo número 003/2020, que declara de utilidade pública a Associação Vira Amor, Amor Exigente de Viradouro. Justificativa. O presente projeto visa reconhecer e decretar como de utilidade pública a Associação Vira Amor, Amor Exigente de Viradouro, a VAEV, Associação Civil Sem Fins Lucrativos ou Econômicos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ número 11.661.470.0001-12, com sede na rua Nelson Cândido de Oliveira, número 110, em Viradouro. Associação Civil Sem Fins Lucrativos ou Econômicos, qualificável como de interesse público, pessoa jurídica de direito privado, constituída por prazo indeterminado na forma prevista no Código Civil Brasileiro, que tem por objetivos promover a assistência social. Sendo assim, uma associação sem fins lucrativos, que já vem, de fato, prestando relevantes serviços à comunidade local, se faz a aprovação unânime do presente projeto de lei, que servirá não somente como justo reconhecimento de utilidade pública, como condição melhor para implantar programas e ou projetos conjugados de ação comunitária. Câmara Municipal de Viradouro, 13 de março de 2020, Ernei Antônio de Paula, vereador. Também acompanha o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação por escrito. Passo a consultar a Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Éder, membro Edson Luiz e membro Paulo Afonso. Apto ao tramitar. Coloca o projeto em discussão. Sem delongas, até porque o horário já se passa, e eu acho que foi muito importante
as decisões tomadas aqui hoje, no que diz respeito aos projetos, às indicações. E eu quero aproveitar a oportunidade, mais uma vez aqui, para cumprimentar a mesa diretora dessa casa e também os senhores vereadores, pelo projeto de lei que nós votamos, dando um aumento para os funcionários desta casa. Aumento justo, merecido, porque nós sabemos da capacidade, a competência e o amor e dedicação ao trabalho nesta casa que esses funcionários têm. Não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação reconhecer o trabalho que os funcionários desta casa têm desenvolvido ao longo de todos esses tempos. Então, fica aqui os meus agradecimentos aos senhores vereadores e principalmente à mesa desta casa. Eu quero cumprimentar mais uma vez meu amigo e companheiro vereador Éder pela lisura, pela excelência do seu projeto. Mostra que o vereador, cada dia que passa, se torna mais atuante, buscando os problemas que existem na sociedade e trazendo para que, na medida do possível, nós, Câmara Municipal e Poder Executivo, possa estar colocando em prática. Parabéns mais uma vez, vereador, pelo seu trabalho, pela capacidade com que você vem desenvolvendo os trabalhos nesta casa. Bom, o horário já estourado, eu não poderia deixar de agradecer, e hoje eu vejo que a minha cunhada Mariúcia, a dona Inês e a Margarete, que fazem parte do Amor Exigente, não imaginaria que a sessão fosse se estender até esse horário. Mas, graças a Deus, nós estamos finalizando, e eu quero, primeiramente, agradecer a toda a diretoria do Amor Exigente, a mim dando a capacidade para que colocasse esse projeto em prática. Mas esse projeto está aqui hoje para ser votado, senhor presidente, senhores vereadores. Há uma necessidade de nós fazermos um agradecimento. Agradecimento esse à doutora Vânia, que sentou com o Amor Exigente, uma exímia conhecedora do assunto, e que passou para elas, para que chegasse a essa casa e nós estivéssemos votando os relatórios de atividade. Então, aqui fica os nossos agradecimentos à doutora Vânia, secretária da Promoção Social, que é muito conhecedora do assunto. Agradecer ao jurídico desta casa, doutor Flávio, que desenvolveu brilhantemente este projeto. E eu quero dizer aqui da minha alegria, a minha satisfação estar colocando esse projeto hoje a esta entidade que só tem benefícios para o município de Viradouro. Eu vejo o quanto essa associação tem feito no que diz respeito aos trabalhos feitos nas suas reuniões. E eu até fiz questão de dar uma olhada no trabalho que o Amor Exigente vem fazendo, e eu vou pegar meu celular, vou dar uma lida muito rapidamente aqui, para que vocês tomem um pouquinho mais de conhecimento das atividades que essa associação tem nos ajudado a administrar também a cidade e tem nos ajudado também a resolver os problemas sociais da nossa cidade. Só um minutinho. Para quem é o amor exigente? Para você, para o casal, para os pais na prevenção de problemas, para os pais com problemas, para os jovens ou adultos. Segue aqui ainda dizendo o seguinte: no grupo de apoio somos recebidos como um cartaz que nos diz o que você ouve aqui, o que você diz aqui, quem você vê aqui, aqui permanece. Os trabalhos do grupo se baseiam em 12 princípios básicos e 12 princípios éticos a saber. O primeiro princípio, raízes culturais. Os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. Segundo princípio, pais também são gente. Terceiro princípio, os recursos são limitados. Quarto princípio, pais e filhos não são iguais. Quinto princípio, culpa. A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação. Sexto princípio, comportamento. O comportamento dos filhos afeta os pais, e o comportamento dos pais afeta os filhos. Sétimo princípio, tomada de atitude. Tomar atitude precipita crise. Oitavo princípio, crise. Da crise bem administrada surge a possibilidade da mudança positiva. Nono princípio, grupo de apoio.
Na comunidade, as famílias precisam dar e receber apoio. 10º princípio, cooperação. A essência da família repousa na cooperação, não só na convivência. 11º princípio, exigência na disciplina. A exigência na disciplina tem o objetivo de ordenar e organizar nossa vida e da nossa família. 12º princípio e o último, amor. O amor com respeito, sem egoísmo, sem comodismo, deve ser também um amor que orienta, educa e exige. Só me resta dizer que vocês, voluntários, não recebem nenhum salário para estar reunindo toda a semana com o trabalho e a dedicação que vocês têm feito pelo nosso município. E eu quero aqui externar, em nome desta casa, os agradecimentos pelo que vocês vêm fazendo e contribuindo com as famílias da nossa cidade. Muito obrigado. E eu peço a compreensão dos senhores vereadores para que esse projeto nós votamos e que tenhamos a unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero agradecer vocês de estarem até aqui nesse horário, esperando para que esse projeto fosse votado, e tenho certeza que ele vem de encontro com a associação, que muito vai beneficiar vocês. Obrigado. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O projeto foi aprovado por unanimidade. Iniciamos agora a palavra livre para as explicações pessoais. Não. Apenas na explicação pessoal, com relação ao projeto, o primeiro projeto, né, que estava em discussão sobre as alíquotas, a emenda minha, eu entendi que o prefeito veio falar, quer dizer, eu discordo nos pontos, porque até agora o Codorna me deu uma portaria, né, ele me entregou, a portaria 1348 de 3 de dezembro de 2019, que fala, né, que os municípios do Distrito Federal e os estados terão prazo até 31 de julho de 2020. Aí aqui o artigo 2º da portaria fala o quê? Na definição das alíquotas de contribuição ordinária devida ao regime próprio de previdência social para cumprimento da adequação a que se refere a linha A do inciso 1 do artigo 1º, deverão ser observados os seguintes parâmetros. Para o regime próprio de previdência social em relação ao qual seja demonstrada a inexistência de déficit autorial a ser equacionado, a alíquota de contribuição dos segurados e pensionistas não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis aos segurados do regime geral de previdência social. Nesse caso, é quando não há déficit. Agora, para o regime próprio de previdência social com déficit autorial, que é o caso do nosso município, caso não sejam adotadas alíquotas progressivas, a alíquota mínima uniforme dos segurados ativos, aposentados e pensionistas será de 14%, conforme previsto no artigo 11 da emenda constitucional tanto. Então, a minha emenda era nesse sentido, deixar os 14% até que fossem adotadas as alíquotas progressivas, entendeu? Era esse o sentido da minha emenda. Por isso, até que depois eu voltei ao contrário, porque eu gostaria que fosse aprovado dessa forma. Obrigada. Boa noite. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão ordinária. Tendo em número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sobre a proteção de Deus, dou por encerrada. Boa noite a todos.